Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Professor Cada Nascimento, professor de língua portuguesa. Vamos trabalhar um assunto muito importante, tá? Dentro da nossa disciplina, chamado coesão. Coesão 1 ainda, tá? Coesão textual. Tá bom? Não é coesão, não se confunda, tá bom? É coesão textual. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Gente, olha só. Em física, a força de atração entre átomos e moléculas tem um corpo. De um corpo é chamado de coesão. Tá bom? Ela impede que o corpo se quebre. Similarmente a essa noção científica, a coesão textual é o encaixe. Vamos lá com nossas marcações. Tá bom, gente? É o encaixe, olha só, encaixe de ideias. Guardem, encaixe de ideias que permite ao texto uma sequência lógica semântica. Uma sequência lógico-semântica. Vamos falar sobre isso já já. Assim, amarrando bem todas as partes de um texto. Todas as partes de um texto. Tem-se uma unidade coerente e fluida. Uma unidade coerente e fluida, de modo que o leitor poderá compreender melhor o texto. Então aqui, pessoal, na coesão, vocês falando de coesão textual, temos algumas palavras que elas servem para fazer essa amarração. E nós já estudamos um pouco dessas palavras, que são os maiores e os mais poderosos elementos coesivos, que são as conjunções. Tá bom? Estudamos sobre as conjunções coordenativas. Quais são elas? Que indicam a diversidade, adição, conclusão, explicação. Então, quando você está com dificuldade para dar continuidade ao texto, são essas conjunções, não só elas, entendeu? Tem outras, mas as conjunções ajudam muito para que você tenha progressão a essa sequência lógico-semântica. Tudo bem? Em outras palavras, quando você usa o pronome relativo, quando você usa um pronome demonstrativo, pronome pessoal, você faz essa retomada da ideia também. Isso estamos falando de coesão textual, ok? É um assunto bem tranquilo, tenho certeza que todos vão entender. Então, olha só, existem diversos mecanismos, existem diversos mecanismos que podem proporcionar, tá bom, a coesão do texto. Diversos. Acabei de falar de alguns aqui, ó. Como pronomes. Os pronomes. Acabei de falar. Sinônimos, são as sinonímias. Conectores, são as conjunções. Tempos verbais, ok? E etc. Então tem vários. Importante a gente aprender a observar dentro do texto, tá bom? Fica mais fácil para a gente compreender aquilo que está sendo lido. E a partir do momento que a gente compreende aquilo que está sendo lido, quando a gente for colocar em prática a nossa escrita, fica mais fácil também. Ok? Então, olha só. Fazendo a leitura desse texto, a gente consegue observar alguns conectores, que essa é a ideia. Ok? Então, olha só, pessoal. Acredito que todos façam a leitura do texto, tá bom? Aqui continua o texto. E bem, aqui a gente vai discutir um pouco sobre esse texto. Então, quero que vocês, espero que tenham feito a leitura bem atento, com calma, para aqui a gente poder explicar, saber quais foram os conectores, tá bom? Quais foram os elementos que retomaram alguma ideia, tá bom? Poder ficar mais fácil a compreensão. Então, olha só, aqui está dizendo que o texto trata de um futuro catastrófico da Terra, em que os seres humanos não têm mais água potável. Como se trata de uma narrativa em forma de diário, é comum que os tempos verbais do passado e do presente se misturem para contar a história.
O tempo do narrador é o da noite. Observe. O tempo do narrador é o da noite. O tempo do narrador é o da noite, 8. Enquanto o tempo da narrativa do capítulo 1 é bem anterior ao da noite 8. Olha, além dos tempos verbais, é frequente o uso de pronomes e de conectores no texto para obter coesão. E se tratando de uma narrativa, tá? Os tempos verbais são importantíssimos para a gente poder entender o elemento da narrativa. Ela sempre trabalha tempo pretérito. Tá bom? Observe a seguinte frase retirada do texto dito anteriormente. É a frase devido aos altos índices da substância presente na camada geológica, que perfuramos, olha o que perfuramos desde o início da semana. O termo destacado é um pronome relativo. Então, olha só, já falamos sobre a função do pronome relativo, que é de que ele retoma a expressão camada geológica. Então, essa foi uma pergunta. Presente na camada geológica aqui. O que foi que perfuramos desde o início? Onde perfuramos? Na camada geológica. Então, faz essa retomada aqui. Então, sendo um recurso coesivo. Então, já vimos aqui que o pronome relativo, que ele é um recurso coesivo. Basicamente, existem dois tipos de coesão textual. Vamos estudá-las. A referencial e a sequencial. Então, temos esses dois tipos de coesão. E hoje, tá bom? Nós vamos aprender a diferenciá-las, a distingui-las. E nosso objetivo aqui é fazer com que vocês dominem esse tipo de coesão. Tá bom? Para evitar aquelas repetições desnecessárias no texto. Ele. Tudo bem? Então, olha só. Dessa forma, a coesão referencial estabelece um vínculo entre os diversos termos ou expressões de um texto. Vamos entender que vínculo é esse? Assim, há sempre um referente. Vamos marcar. Há sempre um referente. Assim, há sempre um referente, que é o termo ao qual se faz referência, logicamente. Existe um referente, é um termo, ele tem que fazer referência a alguma coisa. No exemplo dado, o referente seria a camada geológica. Aqui a gente vai começar a falar de um assunto que será cobrado na prova de vocês. Então anota, tá bom, gente? Com muita atenção. Então olha aqui, anáfora. A anáfora ocorre quando se retoma, guarda essa informação, tá, pessoal? Quando se retoma um elemento textual já mencionado. Quando se retoma um elemento textual já mencionado. É bem fácil. Já mencionada. Então, eu só quero que vocês entendam. A anáfora vai fazer essa retomada daquilo que foi dito. Como no exemplo seguinte, devido aos altos índices de substância, da substância presente na camada geológica, tem a palavra camada geológica aqui, que perfuramos. Então, o que? Ele está retomando esse termo anterior, tá bom? Quando esse elemento coesivo retoma essa ideia anterior, estamos falando de anáfora. Anáfora, tudo bem? Enquanto a catáfora, ocorre quando se antecipa, agora mudou, antecipa o que? Um elemento textual
que ainda será mencionado. Que ainda será mencionado. Entenderam, gente? Então, olha só. A anáfora, ela retoma. Quando isso acontece, temos o fenômeno da anáfora. Quando antecipa, estamos falando da catáfora. Então, olha só, um dos principais mecanismos de coesão referencial é a substituição pronominal. Como pode ser observado no exemplo com o pronome relativo? Bom, essa substituição pode ser feita por pronomes pessoais, de tratamento, possessivos, demonstrativos, relativos e indefinidos. Em geral, os pronomes demonstrativos esta, este, is são catafóricos, ou seja, antecipam o que ainda não foi apresentado no texto. E os pronomes essa, esse e isso são anafóricos, ou seja, retomam elementos que já foram mencionados anteriormente. Os pronomes demonstrativos. Em situações de fala, o uso de pronomes demonstrativos tem relação direta com o tempo e o espaço em que o falante está inserido. Então, olha só, esta, este, perto de quem se fala. Já falamos sobre isso. Essa, esse, isso, perto da pessoa com quem se fala. Então, o tempo presente em relação à pessoa que se fala usa-se também para indicar se vai ser mencionado no discurso. Tá bom? Isso aqui é só uma revisão de poder identificar e saber o uso correto do pronome demonstrativo. Tudo bem? Olha só, pessoal. A coesão sequencial ela estabelece a organização do texto por meio da progressão de ideias. Ela pode ocorrer, logicamente, por uma sequência de tempo e espaço, como também por conexões. Assim, um dos principais mecanismos de coesão sequencial é a ligação de termos de orações por conectores, que podem ser conjunções, preposições e advérbios. Gente, foi dado exemplo de anáfora e de catáfora, tá bom? Anáfora e catáfora. Então, olha só, nós estudamos também vários conectores, que são as conjunções. Vocês perceberam que quando a gente fala assim, João gosta muito de doce. Perfeito, João gosta muito de doce, porém, precisa fazer dieta. Então, esse porém, entenda que ele está fazendo essa amarração dessa primeira oração com a segunda. Bom? Expressando a contrariedade, expressando essa adversidade. Se eu falo assim, João gosta de viajar e também adora praticar esportes. Então agora aqui eu tenho uma ideia de adição. Foi usado o conector com valor aditivo. João gosta de uma coisa e adora outra coisa. Então isso aqui, estamos falando dessa também coesão por meio desses conectores. Tá bom? Quando eu falo, vou te dar um exemplo aqui, que Maria gosta de se divertir. Pedro, ela, às vezes, também prefere ficar dormindo. Então, esse ela, estou retomando, tá, a Maria. Ok? Vamos lá, pessoal? Então, olha aqui, ó, o exemplo de catáfora. Tá? Se eu digo assim, ó, ele sempre chega primeiro que todos. Ele sempre chega primeiro que todos e acaba devorando tudo que está à mesa. Yuri não se controla. Ele não perdoa. É um verdadeiro devorador. Então, quem foi que eu antecipei? Primeiramente, usando
O pronome ele. Estou falando com ele. E mais na frente eu fiz essa antecipação, né, de quem seria ele. No caso, o Yuri. Tá bom? Então essa é a catáfora quando eu antecipo. Ok? Gente, eu vou disponibilizar outros slides sobre anáfora e catáfora, tá? Com algumas atividades aqui, para ficar bem mais fácil como isso acontece no texto. Tudo bem? Um vídeo bem curto. Eu espero vocês na próxima aula. Fique com Deus, galera. Gente, para ficar bem mais tranquilo, buscando a melhor maneira com que vocês aprendam o conteúdo, eu trouxe aqui, ó, a diferença entre anáfora e catáfora. Para ficar mais didático, para ficar mais fácil, para que vocês entendam. Anáfora e catáfora são antecipações ou retomada de termo presente ou não no texto. A diferença entre os mecanismos depende da posição ocupada em relação ao item referido. Observe as frases. O carro que comprei é automático. Termo que, barra bem ele. O carro que comprei, está retomando qual palavra? Carro. A mãe olhou-o e disse: meu filho, estás com um olhar cansado. Olha aqui o termo o está antecipando, tá? Uma palavra que ainda aparecerá no enunciado. Filho, vamos entender. É possível notar que os termos destacados nas frases fazem referência a outras expressões que aparecem antes ou depois deles, não é mesmo? Em ou seja, no primeiro exemplo, o pronome relativo que retoma o substantivo carro que o antecede. Já falamos sobre isso. Aquele que antecipa, né, retoma a ideia, ou seja, antecede, faz essa referência. Já em 2, o pronome oblíquo ou apresenta o referente que só aparecerá na sequência do enunciado. Ainda vai aparecer. Está no primeiro momento, em que retoma a palavra carro, tá bom? Que já apareceu, já foi dito anteriormente. E agora, no segundo momento, o pronome oblíquo ou ele ainda apresenta o referente, ou seja, aquilo que ainda vai ser dito. Esse tipo de mecanismo linguístico é chamado de coesão referencial. Dependendo da posição, o termo que faz referência pode ser considerado, ou seja, anáfora, que pode ser chamado de anáfora ou catáfora. Vamos entender um pouquinho. Anáfora é um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que o antecedeu no texto. Exemplos: Mariana comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. Perceba a retomada do substantivo. Carro por outro. Substantivo veículo. Então aqui, olha, veículo é sinônimo de carro, gente? Sim, então. Mariana comprou um novo carro. Para não ficar muito repetitivo e usar só ele. Ele comprou um novo carro. Ele estava quebrado, mas dava para o gasto. É um exemplo bem simplório. Por usar aqui um sinônimo, carro, veículo. O doutor está de férias. Ele só retornará aos atendimentos no próximo mês. Nesse exemplo, houve a retomada do substantivo doutor pelo pronome ele. Ó. Doutor, ele. Então, gente, para ficar bem mais fácil, bem mais tranquilo, aqui estamos falando de anáfora. Estamos falando de anáfora. E a catáfora? É mais difícil? Mais difícil identificá-la? É mais difícil de eu fazer uso? Também não, gente. Olha, a catáfora é um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Exemplo: só desejamos isto. Só desejamos isto. Isto o quê? Férias. Exemplo maravilhoso. Só desejamos isto. Eu só quero isto o quê? Um pouco de paz. Tá bom? As frases de mãe, né? Só quero isto. Mas o que é que você quer tanto? Férias.
Perceba que o pronome demonstrativo isto antecede o referente férias, que aparece logo depois. Então, na catáfora, tá bom? Ela faz essa antecipação daquilo que ainda irá aparecer. Então, olha só, estou dizendo isto, aqui o elemento coesivo, né, antecipou algo que ainda seria dito, ou seja, que ainda viria a aparecer, que era a palavra férias. Muito fácil, né, gente? Pedro comprou vários ingredientes. Opa, até que já disse que ingredientes foram esses? Ainda não. Açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Note que a expressão vários ingredientes antecede o referente. Né? Quais são esses referentes? Os itens que Pedro comprou. Farinha, açúcar. Então ficou bem mais fácil aqui, gente? Eu acredito que sim. Bem mais tranquilo para entender. Então, olha só. Para a gente encerrar. Veja a abordagem desse conteúdo em uma questão da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Observe as formas sublinhadas em morava então, 1893, em uma casa de pensão no Catete. Já por esse tempo, este gênero de residência florescia no Rio de Janeiro. Aquela era pequena e tranquila. Opa, são os elementos que nós temos. Esse, este e aquela. Esse, este e aquela são formas empregadas como recurso de coesão textual. Tá bom? Está pedindo, indica a classe gramatical a que pertence a essas palavras e justifica a escolha de cada uma no trecho, de acordo com a respectiva função textual. As palavras em destaque, esse, este, aquela, são pronomes demonstrativos e são utilizados para fazer referência a algum termo que já foi dito no texto. Anáfora, então, termo que já foi dito no texto, estamos falando de anáfora, ou que ainda será apresentado, catáfora. Assim, o pronome esse refere-se ao ano de 1893. Vamos lá. Morava então em 1893 em uma casa de pensão, no Catete, alguma coisa assim. Já por esse tempo, que tempo é isso? Em 1893, perfeito. O pronome este refere-se ao gênero de residência. Já por esse tempo, este gênero, então agora me antecipou. Tá? Falando da catáfora. Gênero, residência. E o pronome aquela refere-se à casa de pensão no Catete. Aquela era pequena e tranquila. Casa de pensão. Interessante notar também, nessa questão da UERJ, a noção de proximidade entre os pronomes. Respectivos dos pronomes e seus respectivos referentes, justificando o uso específico de cada. Porém, isso é um assunto, né, para um outro momento. Gente, então olha só, bons estudos, né, e até a próxima. Espero que com esses exemplos aqui ficou mais fácil. Mas no primeiro momento, o que é que eu quero que vocês entendam? Eu estou encerrando para não se estender muito. Vocês entendam que a anáfora, ela retoma o que foi dito anteriormente, e a catáfora, ela faz essa antecipação. Ok? Então fique com Deus, um forte abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.